Boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020, são 18 horas e 1 minuto. E nós, como sempre, às quintas-feiras, temos aqui a presença do professor Legene Mirhan, que é sociólogo, analista internacional, escritor, pesquisador, que vem nos trazendo reflexões que nos ajudam a entender melhor a conjuntura não só brasileira, como a conjuntura internacional também. Nós, como sempre, vamos fazer um programa com 3 blocos. Hoje a gente pretende abordar a questão do Oriente Médio, vamos falar também sobre a moeda digital da China, que tem causado aí grande furor nos mercados e na geopolítica mundial. E vamos tratar também desse ataque frustrado que houve na Venezuela por uns mercenários e terroristas treinados lá nos Estados Unidos. A Colômbia parece que se envolveu nessa ação também. Enfim, vamos procurar abordar esses 3 blocos com o professor Legene, para quem eu já passo a palavra para saudar aqui o nosso público. Boa tarde, muito bem-vindo aqui, professor. Olá, Cláudio, tudo bem? Mais um encontro aí semanal nosso, contribuindo aí não só para o lazer e o crescimento político do pessoal que está em quarentena, mas para intensificar um pouco esse debate sobre política internacional. Eu agradeço o seu espaço mais uma vez, semanal de 1 hora, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, professor, e o público também sempre acompanha muito atento aqui as nossas conversas. Para quem eu já dou boa tarde, já temos aqui o Denis Rodrigues, o Sebastião Oliveira dando boa noite, a Maria Antônia Cardoso. O pessoal está chegando e eu vou acompanhando aqui o chat na medida que o programa for desenvolvendo. Professor, acho que nós poderíamos começar a nossa conversa falando sobre o Oriente Médio, né? Tivemos agora a conclusão dessa coalizão do governo Netanyahu com o Gantz, o que isso representa, as novas sanções dos Estados Unidos no Irã. Enfim, vamos entrar um pouco por aí e aí a gente vai desenvolvendo a conversa. Por favor. Então, sobre o Oriente Médio, nós temos, na verdade, 3 destaques a serem feitos. Um é sobre a Palestina, né, Israel, que não tem o nome Palestina no mapa. Outro dia eu vi uma notícia que um comandante de um avião, de uma companhia aérea, que eu não lembro o nome, ao aterrissar no aeroporto internacional Ben Gurion de Israel, senhores, preparem-se, nós vamos aterrissar agora na Palestina. Nossa, foi assim uma repercussão. Não tem Palestina no mapa, né? Tem territórios ocupados ali que chama Cisjordânia e Gaza. Não tem um país chamado Palestina, né? Bom, então tem esse aspecto. Tem o aspecto da Síria que nunca sai de pauta, né? Apesar da Síria não ser um grande país em termos de... O maior país árabe é o Egito, com 90 milhões, a Síria tem 22 milhões. No entanto, a Síria é a grande Síria, né? Damasco está entre as cidades mais antigas de vida continuada da história da humanidade, né? E o papel que a Síria jogou no passado e joga até hoje faz com que ela esteja no cenário. E a questão do Irã. Esses 3 assuntos eu queria comentar para abrir a nossa conversa desta semana, e depois não podemos nos esquecer que, como você anunciou, nós temos que fazer um pequeno comentário sobre o episódio da Venezuela, mas o grande finale, o ápice do nosso programa é essa novidade da moeda internacional, moeda digital que a China está lançando no mercado. Sobre o Oriente Médio, nós temos aqui o seguinte registro. Para Israel não fazer a sua 4ª eleição, os 2 maiores partidos, né, que, vamos dizer assim, venceram as eleições, o do Netanyahu, o Kadima, que fez 36 vagas de 120, e o Partido Azul e Branco, do general Benny Gantz, né, que já também falamos um pouco nisso, né? Até a cor do partido é a cor do PSDB no Brasil, tucano. Ele é um social-democrata, um homem de direita, sionista, né? Ele fez 34. Não tinha nenhum deles
coligando com outros partidos, atingia 61. A do Netanyahu atingia 58 e a do general atingia 55. Não tem como, ali não tem defecção, ali não tem compra. Ou você traz um partido inteiro para a sua coligação, ou não tem esse negócio de você roubar 3, 4, 5, e não existe isso. Então, para não ter uma quarta eleição, isso deixa o país, você imagina, nós aqui com essa crise política, lá eles estão lá é parlamentarismo, né? Mas você tem e não tem primeiro-ministro há 9 meses que estão tentando fazer, foram 3 eleições, né? E pode ir para a quarta. Eles resolveram juntar os dois, que em tese daria 70 deputados de apoio, muito mais do que os 61, sem falar aqueles outros partidos que gravitavam em torno do Kadima, né? do Likud, do Netanyahu, né? Que são os 16 deputados de 2 partidos que fizeram 8, são partidos religiosos de extrema-direita, direita sionista, aqueles que usam trancinha, né? Portanto, na verdade, eles poderiam formar um governo que atingisse 95 deputados de apoio, com exceção de 15, com exceção de 25, né, que são os partidos hoje aí da esquerda, da lista árabe, etc. A notícia que nos chegou lá, eu leio diariamente o jornal Haaretz, a versão inglesa, é o maior jornal lá de Israel, né? O Haaretz é equivalente assim ao New York Times, é um jornal, né, vamos dizer assim, tenta fazer um jornalismo equilibrado, né? Eles nos chegam notícias de que nem todos os deputados, os 34 do Partido Azul e Branco do general Gantz, estão aceitando esta composição. Não é o problema contra o Likud do Netanyahu, o problema é contra o próprio Netanyahu, que no acordo de um governo de 3 anos de transição, de unidade nacional para enfrentar a pandemia, sei lá o nome que eles deram, normalmente são 4 anos, eles fecharam um acordo de 3. Netanyahu fica 1 ano e meio e o general 1 ano e meio. Mas Netanyahu fica os primeiros 1 ano e meio, que segue, então, os 11 anos que ele já tem, ele completaria 12 anos e meio, é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, de tempo continuado a mês, sem interrupção, né? Outros primeiros-ministros na história já governaram até mais do que isso, 17, 18 anos, mas picado em 2, 3 vezes. Então, esses deputados estão questionando como é que se faz um acordo com um homem sabidamente corrupto que, se não fosse a imunidade parlamentar do cargo de primeiro-ministro, ele estaria com risco 90% ou mais de chance de estar preso, né? Porque existem 3 processos de corrupção na fase final, no Poder Judiciário lá de Israel, que ele, então, corre esse sério risco. Então, esse é o primeiro momento, pois não? Legene, você acredita que esse ano e meio que o Gantz irá completar esse mandato, o Netanyahu ficaria na chuva ou será que já fecharam algum acordo dele continuar imune até o final desses 3 anos? Olha, se há esse acordo de bastidor, eu ainda não li nada especificamente sobre isso. No entanto, eu acho que é um risco muito grande o Netanyahu começar com esse 1 ano e meio, não é? Porque não só eu não tenho certeza que o último ano e meio ele passará, porque pode acontecer muita coisa, né? Países e pessoas do tipo Trump nos Estados Unidos e do próprio Netanyahu, qualquer guerra, qualquer discurso mais agressivo, por exemplo, contra o terrorismo, etc., entre aspas, pode unir a população e eles podem... Você lembra o Bush no primeiro ano? O Bush, em 2000, ele só ganhou porque a Suprema Corte tomou a decisão. Só que, então, ele toma posse em janeiro de 2001, muito lá embaixo. Só que aí veio a Torre Gêmeas, em setembro daquele ano. Nossa, a reeleição dele em 2004 foi um passeio, porque era a luta contra o terrorismo e tal. Então, não há garantia de que esse acordo será cumprido nos últimos 1 ano e meio, né? O Netanyahu não dá nenhuma segurança, talvez isso
seja a insegurança de alguns parlamentares do bloco do general, né, que não é certeza que isso vai acontecer. Então, se ele vir alguma brecha para, então, dar o golpe, dar o bote, rasgar o acordo, não tenha dúvida, o Netanyahu fará isso. Ele é um homem de extrema-direita. E aí, ao mesmo tempo que comentamos isso, eu quero relembrar aqui também notícias que chegam via Haaretz ou via a Embaixada da Palestina no Brasil. Eu converso semanalmente com o doutor Ibrahim, que é o embaixador, e há uma possibilidade de, a partir de julho, com o apoio do Donald Trump, os Estados Unidos e Israel, então, reconhecerem o que seria a anexação da Cisjordânia, reconhecerem aquelas 200 colônias que eles chamam de colônias, de assentamento. Para nós aqui no Brasil, colônia, assentamento, reforma agrária é uma coisa tão importante para nós chamar aquilo lá de colono, mas é o termo que eles usam na imprensa israelense. 200 colônias, onde vivem em média 1.000 colonos por colônia, então tem 200 mil judeus, a maioria ortodoxos, os radicais, que andam com fuzil aqui no peito e pente de bala na cintura. A maioria desses caras vão ter reconhecido, não só por Israel, que praticamente já reconhece, mas pelos Estados Unidos, o que significa a anexação da Cisjordânia. Hoje, a Cisjordânia e Gaza é, no máximo, 20% de toda a Palestina histórica de 1910, quando os judeus que estavam presentes na Palestina eram residuais, só aqueles que tinham ficado lá desde a diáspora do ano 70, né? Não houve uma diáspora total, ficaram lá muitos judeus, né? Roma, na verdade, os registros romanos históricos não mostram uma expulsão e uma perseguição sistemática aos judeus. Então, muitos ficaram de lá, muitos saíram, né? Então, em 1910, eram residuais. Eles calculam 4% do território palestino histórico eram ocupadas por colonos, por proprietários de pequenas terras de origem, eles eram judeus. Só que aí a política da imigração forçada ou não forçada, ou vamos dizer estimulada pelo sionismo internacional, né? Aí nesse ponto Hitler deu uma mãozinha, ele perseguiu, isso não é lenda não, perseguiu, enclausurou, encarcerou, matou milhares, centenas de milhares de judeus. Então havia uma imigração mesmo estimulada pela Agência Judaica Internacional. Aí chegou no ponto que a ONU teve que, essa história a gente já conhece, fazer a divisão da Palestina histórica e autorizou criar 2 estados. Só que só um foi criado. O Estado da Palestina jamais foi criado, né? Portanto, quando os palestinos reivindicam hoje o direito de criar o seu Estado nacional, né, eles não estão reivindicando isso da cabeça deles, eles estão apenas pedindo para que a comunidade internacional reconheça e cumpra uma resolução tomada pela Organização das Nações Unidas, no momento em que, evidentemente, eram 56 só os países membros, né? A votação teve só uma ausência, 55, 33 votos a favor, 10 abstenções, 13 contra. Então, foi assim, não foi apertado a votação, mas vamos dizer assim, se você colocar 33 em torno de 56 presentes, 57, um ficou ausente, né? Você não tem lá uma votação assim com coisa de 55, 60%, né? Bom, então essa situação hoje, se isso acontecer, nós vamos ter um conflito de grandes proporções ali na Palestina. O que eu só lamento, viu, Cláudio, que isso aconteça num momento histórico, político, em que o mundo está sendo acometido não só por uma crise econômica da maior gravidade e proporção, já ninguém tem dúvida que é maior que 2008, e alguns autores já falam que será maior que de 1929, né? Mas também no meio de uma pandemia. Como é que hoje nós organizamos, lutamos, vamos para as ruas, fazemos passeata? Não dá mais. O máximo que você consegue é caminhadas, passeatas virtuais, lives, né?
gravações ao vivo, etc. Então, é muito difícil, uma situação muito difícil. E o vírus ataca no mundo inteiro. Está atacando na Cisjordânia, está atacando em Israel, está matando. Ele não escolhe, vamos dizer, é verdade que ele não discrimina classes sociais, mas evidentemente que ele mata mais os pobres. Isso é uma coisa que também a gente tem que lembrar, viu? Sem dúvida nenhuma. Legene, você que acompanha os jornais árabes, como é que a opinião pública está vendo essa coalizão em Israel? Né? Porque você faz uma abordagem mais institucional. Agora, é possível ter um termômetro da opinião pública em cima dessa coalizão? Sem dúvida nenhuma, né? Aí nós temos que distinguir povo e governo, né? Isso. O povo árabe, né? Ou povos árabes, né? Ele é um povo só, mas ao mesmo tempo são 22 países, tudo dividido, né? O povo árabe, de um modo geral, é anti-sionista, é anti-Israel, né? E é solidário ao povo palestino. Isso não tem a menor dúvida. Ah, mas professor, que pesquisa que você fez? Não é? Existem muitas pesquisas que dão essa fundamentação, né? E, claro, eu visitei 6 países árabes, eu nunca encontrei um árabe de qualquer uma desses 6 países que eu visitei que falasse contra o Estado da Palestina. Então, isso aí é uma unanimidade. Por você ter uma ideia, em termos de governo, apenas o governo do Egito e da Jordânia reconhecem Israel. Apenas esses dois. A Arábia Saudita, que é o governo mais à direita de todos os países árabes, é um governo quase feudal, uma monarquia absoluta, democracia ali é zero, não tem partido legalizado, não tem constituição, é um Estado teocrático. Eles dizem, para que Constituição se eu tenho o Alcorão? Né? Eles são muito mais teocráticos do que o Irã. O Irã, na verdade, tem o nome de República Islâmica do Irã, mas o Irã não se pode se considerar, pela definição da sociologia mais clássica que estuda isso, não dá para considerar o Irã um país teocrático. É um país democrático, dentro da democracia que eles construíram dentro do Islã, né? Que eu respeito, eu acho que é muito progressista, mas é diferente da nossa. Não podemos achar que a nossa é melhor do que a deles. É uma democracia. Então, não dá para... Agora, em termos de governos, aí sim nós temos uma diferença. Se o povo é totalmente solidário aos palestinos, os governos não, né? Então, apesar da Arábia Saudita, como eu dizia, um país extremamente conservador, não reconhecer Israel, até hoje não reconhece e acho que não reconhecerá, né? A não ser que se estabeleça a paz, o Estado palestino seja criado, aí todo mundo vai reconhecer Israel e a Palestina, se isso fizer parte do acordo de paz, né? Eu acho que a Arábia Saudita não vai reconhecer. Então, agora, apesar de não reconhecer, a Arábia Saudita é um Estado, é um protetorado dos Estados Unidos, lá ali no meio do Oriente Médio, 450 milhões de árabes, e Israel é um país com 15 milhões 13 milhões de judeus, sendo inclusive 1,5 milhão de árabes que moram dentro de Israel, né? Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida disso. A Arábia Saudita jamais vai... Se hoje explodisse uma guerra de Egito, Síria, Iraque contra Líbano, contra Israel, a Arábia Saudita não entra apoiando os árabes, ela não, né? Então, nesse sentido, eu quero aqui fazer um pequeno destaque que não está no escopo do programa, mas a Alemanha anteontem, desculpe, ela baniu do seu território o Hezbollah. É um partido político que funciona livremente no Líbano, tem ministros, participa do governo libanês, né? Claro que o Hezbollah é um partido. Hezbollah, em árabe, significa partido de Deus. Como nós temos aqui o Partido Social Cristão, não sei o quê, é um partido, né, religioso, mas não defende um Líbano religioso, não defende um Líbano uma teocracia. Não. Ao contrário, no espectro político e ideológico libanês, o Hezbollah é um partido de esquerda.
Eu fui nos acampamentos do Hezbollah no sul do Líbano, tive com uma espécie de número 3 do Hezbollah, uma das 2 vezes que estive no Líbano, conversando com eles, né? Eles são quase que um poder paralelo. Eles têm um braço militar, que nem, por exemplo, na Irlanda, hoje não existe mais, mas eles tinham lá o partido chamado Sinn Féin, né? É um partido político que tinha um braço militar, chamava-se IRA, Irish Republic Army, né? Exército Republicano Irlandês, como tem o ETA, né? O ETA tem o partido do ETA que disputa eleições, né? Ali no País Basco, mas tinha o braço armado. Isso é muito comum, né? O Hezbollah tem até hoje. E o povo libanês sabe que o Hezbollah, na verdade, ele é que garante a soberania e a proteção do Líbano das invasões que Israel faz sempre no sul, né? Sul do Líbano, norte de Israel, né? Faz ali a fronteira, né? Então, eu tive exatamente naquela fronteira. O Hezbollah garantiu a expulsão de Israel. Israel ocupou o Líbano de 1982 até o ano 2000, 25 de maio de 2000. Né? É uma data, é a segunda data mais importante no Líbano, é 25 de maio. Por quê? Porque Israel foi expulso do sul do Líbano, né? Foi expulso de tudo, né? Ele já estava saindo de Beirute, aí tinha ficado só no sul ali, e saiu do sul completamente destroçado. Eu visitei o campo lá, que é uma espécie de museu a céu aberto, é o maior museu a céu aberto do mundo, né? Chama Milita. Tem tanques israelenses assim, destroçados, assim, como se fosse peça de museu mesmo, né? Eu visitei os túneis, igual no Vietnã, os túneis onde os guerrilheiros da resistência libanesa, seja a resistência muçulmana ou seja a resistência dos comunistas, os comunistas também deram suas vidas para defender o Líbano ali no sul, né? Eu visitei os túneis, então aparecem bonecos lá encenando assim com... Você ouve até um gravador, você ouve eles conversando em árabe, né, como se fosse imitando a vida real mesmo. Está tudo preservado, né? Então, e aí o Hezbollah, eu perguntei para eles se eles não tinham atividades no mundo inteiro. Eles disseram para mim que sim, eles tinham amigos simpatizantes no mundo inteiro. É o caso da Alemanha. Quando tem manifestações de solidariedade aos palestinos, aparecem bandeira do Hezbollah, aquelas bandeiras amarelas escrito em verde, né, com as armas, né? Eu tenho aqui que eu ganhei deles, né, essa dá para ver aqui a bandeira do Hezbollah, tem uma arma, né? Então, essas bandeiras têm. No Brasil, quando a gente faz manifestações na Avenida Paulista de solidariedade aos palestinos, às vezes aparece uma bandeira deles. A Alemanha, anteontem, da primeira-ministra Merkel, que muita gente, nossa, como ela é boazinha, como ela é legal, etc. Pode ser que esteja atuando bem no combate ao vírus, né? Agora, ela é uma mulher de direita, não tenhamos ilusões. Anteontem, então, ela baniu do território da Alemanha qualquer atuação do Hezbollah, sob o argumento de que eles são um grupo terrorista. Por que ela faz isso? Porque ela faz isso, é a grande prova, não nos esqueçamos, que a Alemanha e a Europa são formados por países que são serviçais aos Estados Unidos, tal qual o Brasil é. Você veja a bandeira hoje dos Estados Unidos e de Israel nas manifestações ao lado do presidente da República na rampa do Palácio do Planalto. Isso é uma indignidade para quem é verdadeiramente patriota e brasileiro como nós, né? A Alemanha é um Estado serviçal, apesar de ser um Estado forte e mais poderoso dentro da União Europeia, e às vezes até contestar certas orientações dos Estados Unidos. Por exemplo, a Alemanha não aceitou que o Donald Trump denunciou o acordo nuclear contra o Irã. Ele tomou posse em 17 e ele já desautorizou aquele que o Obama tinha assinado, né? A Alemanha não contestou. A Alemanha, França, Inglaterra não contestaram. Portanto, assim, eles ensaiam certa independência, mas a Alemanha é subordinada.
Então, esta proibição do Hezbollah em território alemão é seguindo a orientação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que considera o Hezbollah uma organização terrorista. Não é uma organização terrorista. Pois não. Agora, Lejane, desde quando a presença do Hezbollah na Alemanha? Rapaz, é desde muito tempo. O Hezbollah é um partido, na verdade, a resistência libanesa, movimento de resistência islâmica libanesa, né? Ele existe muito antes do Hezbollah. Então, eles têm lá mais ou menos 40 anos de atuação. Enquanto partido mesmo constituído, que disputa eleições, né, etc., é uma coisa mais recente, 20, 25 anos, no máximo 30. Né? O líder máximo deles, né, é um sheik, né, Hassan Nasrallah, né? Ele usa turbante preto. É bom que vocês saibam a diferença, o turbante preto e o turbante branco. Né? Os turbante preto, eles alegam que estão na linha da genealogia dos descendentes do profeta Maomé, né? Então, no Irã, você tem o Ayatollah Khomeini, né, que foi o líder da Revolução de 1979, que é turbante preto, e o atual líder, o Ali Khamenei, que é o presidente do Irã, turbante branco. Ele é um sheik, ele é um clérigo, ele é um homem religioso, não é? Mas ele não é descendente, então é turbante branco. Então, o Hezbollah, então, quando eu entrei na primeira vez que fui ao Líbano e que tive com o número 3 deles, número 2 e número 1 é quase impossível você encontrar, por causa da segurança, né? O número 3 era uma espécie de secretário de Relações Internacionais do Hezbollah. Era um prédio de 15 andares que funcionava como se fosse o Ministério das Relações Exteriores do Hezbollah. A hora que eu cheguei na porta, vários caras com fuzil, com a metralhadora, tudo. São guerrilheiros ali que protegem, né? Alguns analistas dizem que a força militar do Hezbollah é maior do que do exército libanês. Eu até entendo isso, porque o exército libanês, até por acordos que o Líbano tem que se subordinar naquela região, eles não podem ter certos armamentos a partir de um certo nível de letalidade. O Hezbollah não deve satisfação a ninguém. E o Hezbollah tem mísseis que você não imagina a distância, eles podem atingir Tel Aviv em 1 hora. Né? Então, não se compara. Então, de fato, quando eu cheguei na porta desse que é equivalente ao Ministério de Relações Exteriores, uma secretaria internacional do partido, eu fui recebido ali por um cara falando português fluente, né? Com sotaque árabe, né? Eu falei, puxa, eu sou recebido aqui falando o português. Aí o cara falou para mim assim, nunca esqueço, está num dos meus livros, eu cito, o Hezbollah fala todas as línguas da terra. Quando eu ouvi isso, falei, esses caras têm... Se você pensar que o mundo tem 1,2 bilhões de muçulmanos, dos quais 500 milhões são xiitas, e o xiismo tem o centro, que é o Irã, né? E uma espécie de braço político, ideológico e até militar, que é o Hezbollah, você imagina que esses caras têm simpatizantes em todos os países do mundo, 500 milhões de pessoas, né? Pois não. Professor, nós já vamos caminhando para quase 30 minutos aqui de live. Para fechar o bloco do Oriente Médio, dá uma passada rápida pelo Irã, as novas sanções econômicas, qual é a situação lá? Nós vamos ter que acabar sacrificando a Venezuela e ficar na moeda, mas sobre o Irã, aproveitando que nós já estamos falando também desse tema lá, e vamos sacrificar a Síria também. O Irã é o seguinte, esse acordo nuclear que eu mencionei, né, a primeira versão do acordo foi assinado, se minha memória de pessoa idosa não me trai, ele foi assinado no penúltimo ano do segundo governo Lula, 2009. Né? Era presidente do Irã o Ahmadinejad. Ahmadinejad é um homem, eu diria assim, é um homem religioso também, né, mas de origem proletária. Né? Tudo indica que já pegaram até fotos na ocupação da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, em fevereiro de
de 79, tudo indica que o Ahmadinejad, jovem estudante universitário, estava lá. Ele tem origem proletária, então é um operário, vamos dizer, quando a gente fala operário proletário, é aquela definição marxista mesmo, né, de aquele trabalhador produtivo, produtor de mais-valia, não é um trabalhador em geral, né? Não vamos teorizar aqui sobre o significado disso, mas ele tem uma origem bem radical, bem revolucionária, né? Aí nós lembramos que Lula, Ahmadinejad do Irã e Erdogan da Turquia, tem foto deles dando a mão, levantando o braço e tal, assinaram um acordo que o Irã aceitaria abrir as suas pesquisas, os seus reatores nucleares, todo o seu programa nuclear aceitaria ser fiscalizado pela Agência de Energia Atômica da ONU. Isso foi, e aceitava também, né, que o enriquecimento do urânio do Irã seria no máximo 5%, que é o suficiente para a geração de energia e para fins medicinais. É isso. Agora, o presidente Obama, que tomou posse em 2009, naquele mesmo ano, não, eu não aceito esse acordo. Ou seja, um acordo que era feito à revelia da maior potência da Terra. E nós vamos também falar um pouco nesse negócio de se nós já estamos vivendo uma nova era, uma nova ordem, etc., o mundo em transição, ou ele é ainda unipolar. Nós vamos tocar nisso daqui a pouco, né? Naquele ano, não tenho dúvida, mesmo sabendo que desde 91 nós, então, dentro de uma nova ordem, nós caminhamos para o mundo multipolar, mas em 2009, seguramente, ela não estava consolidada. Hoje ela caminha para se consolidar, o mundo multipolar. Aí os Estados Unidos falaram, não, esse acordo eu não aceito. Eu não participei, né? Precisou, alguns anos depois, foi só no último ano da gestão Obama, ou foi 15 ou 16 o Trump se elege, toma posse em janeiro de 17. Então, ou foi 15 ou 16, aí que assina um acordo que os Estados Unidos participam, a Inglaterra, a França, a União Europeia, etc. Bom, esse acordo é exatamente o mesmo conteúdo do acordo que o Lula e o Erdogan e o Ahmadinejad assinaram, só que não valia nada porque os Estados Unidos não participou, né? Você veja, só por isso você vê o papel que Lula teve do ponto de vista como estadista, do ponto de vista da política mundial, da grande geopolítica, né? Então, o Brasil sendo um player, né? Sendo um jogador no grande cenário internacional, né? Aí, quando o Trump, ao assinar isso na gestão Obama, ele levanta algumas das sanções mais draconianas da história que já vinha perdurando contra o Irã desde governos anteriores, né? Desde governos anteriores, especialmente o Bush filho, né? Que Obama sucede em 2009. Então você tem Aí Trump toma posse em janeiro de 17 e se retira do acordo. Ao se retirar do acordo, ele volta a impor as sanções. Qual é a sanção mais draconiana que existe? A sanção mais draconiana é impedir que o Irã possa comercializar o seu petróleo, que é a sua maior riqueza, que é a sua maior fonte orçamentária, em dólar. E se não for em dólar, como que um país, e nós vamos ver daqui a pouco, como que um país pode fazer algum comércio se não for em dólar internacionalmente, né? Pior do que isso, né? Ou quase igual a isso. O Irã, os Estados Unidos voltam a congelar contas, dinheiro, recursos do Irã que são depositados nos bancos internacionais que estão sob controle dos Estados Unidos. Então, isso causa um problema para o Irã desde 2017, quando nós vimos um mundo de distensionamento, né? E olha que esse presidente do Irã, Rouhani, é um homem moderado na hierarquia muçulmana xiita, né? Ele é muito mais moderado e conservador do que foi o Ahmadinejad, mas os Estados Unidos não querem nem saber disso. Então, hoje,
no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica mundial, os Estados Unidos endurecem as sanções contra o Irã, contra a Síria, contra a Venezuela, enfim, contra os países que eles consideram financiadores de terrorismo. E mais do que isso, eles estão impedindo que o Irã possa ter acesso ao comércio internacional de armas. É o direito de cada país comprar armas de quem ele quiser para a defesa da sua soberania e das suas fronteiras. E o Irã, pois não. Não, professor, eu acho que nós podemos pegar esse gancho para falar sobre a moeda digital da China e a nova ordem mundial, porque, na verdade, esses fatos têm relação, né? Isso já é uma reação americana a uma perda de hegemonia e que agora ameaça a sua própria moeda. Então, eu gostaria que o senhor também comentasse dos riscos que essa tensão geopolítica impõe ao mundo, porque provavelmente os americanos não assistirão quietos perder a hegemonia do dólar no mundo, né? Então, vamos aproveitar que já estamos com 37 minutos. Eu acho que nós vamos poder, professor, cumprir os nossos 3 blocos, nem que a gente avance mais uns 10, 15 minutos no nosso horário programado. Mas eu gostaria de aproveitar agora que a nossa audiência está num número bom, para entrar no tema central, que é essa questão da moeda digital da China e a nova ordem mundial, e como o professor avalia que os Estados Unidos irão responder a essa ameaça à sua hegemonia, tanto do dólar, quanto, eventualmente, territorial até, não é? Quer dizer, como é que ele perde poder no mundo calado? Parece que não é muito o que a história mostra, né? Muito bom. Eu escrevi um artigo que eu vou mandar para o seu portal, acho que vai ser meu 4º ou 5º artigo aí no seu site, né? Novas e Velhas Ordens Mundiais. Eu pego um título de um dos livros do Chomsky que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu tenho todos os livros que o Chomsky tem traduzido no Brasil, acho que são os 9. Eu li, estudei todos eles. Esse título, Novas e Velhas Ordens, eu então escrevo este artigo, ficou infelizmente com 8 páginas, eu ainda não estou satisfeito com ele, vou ainda dar uma... Mas amanhã eu prometo que eu lhe mando o artigo, eu começo com 1453, aí é um critério meu, não sou historiador, mas de lá para cá, eu periodicizei a história em 6 grandes ordens, né? 3 das quais no século XX, né? No século XX, 17 e 18 começa uma ordem, 44, 45 começa outra ordem, e 91 começa outra ordem, que é o mundo unipolar, né? Mas eu explico tudo isso em detalhes, né? Agora, novas ordens guardam uma relação direta entre um aspecto econômico, aspecto político, aspecto militar, né? No aspecto econômico, sempre quando tem uma nova ordem e uma nova potência hegemônica no mundo, você tem uma nova moeda, uma moeda que a maioria do mundo aceita no comércio internacional. E, às vezes, ou quase sempre, vamos dizer assim, uma língua franca, né? Há um livro muito bom da minha amiga jornalista, professora da UFRJ, ela foi comigo para a Palestina, já vou lembrar o nome dela, quando o mundo falava árabe, né? O mundo já falou grego, o mundo já falou latim, o mundo já falou árabe, o mundo fala inglês, a língua franca, né? Mas já houve outras línguas, né? Beatriz Bício, jornalista, editora e fundadora daquele excelente revista, uma pena que acabou, Cadernos do Terceiro Mundo, né? Uma parte dos nossos ouvintes deve conhecer. Eu tenho aqui a coleção completa na minha biblioteca encadernada, né? Então, uma língua hegemônica ou majoritária ou franca e uma moeda aceita por todo mundo que vive sobre aquele império, né? E essa moeda, em 1914, 18, essa moeda era a libra esterlina. Eu estou aqui, inclusive, estudando e pesquisando quando é que a libra esterlina passa a ser a moeda de troca internacional, provavelmente meados do século XIX, 1840, 1850, quando começa a hegemonia inglesa na Índia, né?
Pode ser até antes disso, inclusive, né? Agora, o dólar passa a ser a moeda hegemônica em 1944, no famoso encontro, conferências de Bretton Woods. Bretton Woods, uma cidade pequena no interior de New Hampshire, né? Nesse encontro, o mundo trocou a sua moeda de troca no comércio internacional e moeda de entesouramento, pessoal. Você guarda embaixo da sua cama reais, você guarda dólar. Quando você quer economizar, você quer fugir aí dos ativos, né? Não quer comprar imóvel, não quer comprar ouro, não quer comprar carro, não sei o quê, você compra o dólar e deixa guardado. É a moeda do entesouramento, né? Meus alunos na universidade, eu brincava com ele. Você sonhou essa noite que você estava recebendo uma mala com $1 milhão? As pessoas sonham com o dólar. Um papel pintado de verde, sem lastro nenhum. 1944, esta conferência, ela troca a libra pelo dólar, né? O representante inglês, Lord John Maynard Keynes, né, que depois ganha Nobel, ele lutou até o final para não mudarem as coisas, mas não teve jeito. A Inglaterra e a França saíram, de fato, da Primeira Guerra como países imperialistas fortalecidos, né? Mas já em processo de declínio, e os Estados Unidos em processo de ascensão. Quando chega em 44, já se sabia que a Segunda Guerra já estaria ganha, a Alemanha perderia, né? Nesse ano começam, em outubro, as primeiras conversações, eu cito isso no meu artigo, para a fundação da ONU, que aconteceria em 1945, né? Então, você tem uma situação, aí, sabendo que ia perder, né? O Keynes falou, tá bom, eu vou entregar os anéis, mas vou prevalecer os dedos. Ele falou, tá bom, você venceu, vai ser o dólar, só que ele tem que ter um lastro em ouro. E os Estados Unidos aceitaram na conferência, né? E isso permaneceu durante 27 anos, até 1971, quando Richard Nixon chega e diz para o mundo inteiro, acabou o lastro. Eu não mais vou respeitar a equivalência do dólar com o lastro ouro. Ou seja, a partir daí... Mas por que todo mundo continuou aceitando? Porque era a moeda do país mais poderoso, país mais imperialista. Hoje nós vivemos uma situação de transição entre o mundo unipolar para o mundo multipolar. Nós já temos alguns polos além dos Estados Unidos, evidente. Rússia, China, né? Índia. O Brasil era um polo, foi liquidado, né? A União Europeia tenta ser um polo, mas não consegue, apesar de ter sua moeda própria, né? Mas não enfrenta o dólar. Você não compra petróleo em euro. Aliás, o Saddam começou a cair, não é em agosto de 90, não é porque ele ocupou o Kuwait. Não, é porque ele tinha decidido que o petróleo iraquiano passaria a ser negociado em euro. Então, isso é uma novidade. Quer dizer, você tem alternativas. Hoje, na Europa, eles criaram um sistema chamado Instex, que é concorrente do SWIFT dos Estados Unidos, que é a troca instantânea de recursos financeiros via eletrônica, que não depende dos Estados Unidos. Então, o Irã, né, começa a vender seu petróleo a partir deste modelo. Bom, em resumo, uma nova ordem tem relação também com uma moeda hegemônica, né? Bom, isso quer dizer que, então, o dólar já está liquidado, nós, então, estamos contestando... Não está liquidado ainda. O dólar é ainda a moeda hegemônica, a moeda de troca e a moeda do entesouramento. Mas alternativas vêm sendo feitas. E aí, a grande surpresa que pegou o mundo, né, todo, o mundo está estupefato. Semana passada, a China anuncia não o início completo, mas o início dos testes da sua nova moeda digital, com lastro e garantida por uma
das maiores potências da Terra. Para não dizer a maior potência, se você for analisar do ponto de vista do PIB por paridade de compra, a China é a número 1. Ela ultrapassa os Estados Unidos. O que é a paridade por compra? O que um chinês faz com $100, um americano não faz nada com $100. Então, a China já é... Agora, em termos de PIB per capita, né, você divide o PIB do país pelo número de habitantes, aí os Estados Unidos está em primeiro, mas a China vai ultrapassá-lo nos próximos 3 anos, também por esse critério, que não é o melhor critério, né? Então, você tem hoje uma moeda alternativa ao dólar, digital, ou seja, não precisa ter um papel, mas absolutamente garantida por uma nação soberana e, no caso, a nação mais importante. Pois não? Professor, ela faz esse anúncio numa abertura do seu mercado de ações, não foi isso? Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor isso para o nosso público. Não é no mercado de ações. Ela está em teste. Eu aqui tenho até anotado aqui as 4 maiores cidades chinesas. Uma não é propriamente uma cidade, Xiongan, ela é uma região, né? Mas há 3 cidades que ela está em teste, Shenzhen, Suzhou e Chengdu. Elas têm, respectivamente, 16, 12 e 10 milhões de habitantes. Cidades pequenas, né? Maior do que São Paulo, né? Elas estão em teste. Até empresas que atuam na China, que são estadunidenses, por exemplo, Starbucks, né? O McDonald's, aquele M, né? Que é o símbolo do imperialismo. Eu nunca pisei numa loja do McDonald's e deixei de tomar Coca-Cola em 75, né? Não faço isso. Apesar dessas empresas serem estadunidenses, elas aceitaram entrar nesta fase de testes, né? Eu assisto muitos canais de chinesas, mulheres, que são chinesas, falam português fluente e moram no Brasil. Depois aí eu posso dar algumas dicas. Um desses canais, chama Pula Muralha, eu assisti, ela é nascida na cidade de Shenzhen, né, que tem só 12 milhões de habitantes, e ela mostra como é que é a cidade, o sistema de transporte. Não há um ônibus movido a diesel, todos os ônibus são elétricos. O mundo tem 400 mil ônibus elétricos em circulação. O Brasil não tem mais, São Paulo tinha alguns, acabou, né? Era aquele elétrico com fio em cima. Lá é elétrico por bateria, não tem fio nenhum na rua. Dos 400 mil ônibus elétricos do mundo, 320 mil estão na China. Na cidade dela, que é Shenzhen, né, 12 milhões de habitantes, não tem nenhum ônibus a diesel, todos são elétricos. E um outro vídeo que ela fez, como é que ela paga as coisas, o título é assim, eu não estou sem dinheiro aqui na cidade, o que eu faço? É o título. Aí você vai ver, com o celular dela, ela passa o dia inteiro fazendo compras, almoçando, tudo. No ônibus, ela chega, encosta o celular, tudo feito com pagamento no celular. E não é moeda digital ainda. É moeda através de um celular que desconta lá num sistema de débito criado pelos chineses, que não depende de cartão de crédito, é diferente do que nós temos aqui, né? Nós aqui no metrô de São Paulo, você tem que ir numa fila, abastecer o seu bilhete único, não pode usar celular, não pode usar nada. Lá é tudo com celular, né? Então, esta é uma das 3 cidades, fora a outra região ampla, que estão sendo testados. Isto é um golpe muito grande que a China começa a ensaiar de desferir contra a hegemonia do dólar. Isso vai liquidar o dólar? Não sei se vai liquidar o dólar, provavelmente não vai liquidar o dólar, mas irá enfraquecer a sua hegemonia planetária. Isso eu não tenho a menor dúvida. Os BRICS, há muitos anos, desde 2006, quando eles foram fundados, né, eles fazem uma reunião de cúpula por ano, já são 14, né? Os BRICS, o sonho deles é uma cesta de moedas que pudesse ser aceita por todo o mundo como moeda de acumulação de riqueza de um país, como moeda de entesouramento e como moeda de comércio internacional.
A cesta de moeda incluiria o ien japonês, o yuan chinês, o rublo russo, a rúpia indiana e até o real. Tinha sido cogitado, hoje está completamente o Brasil. Pois não, pode ir. O Paulo Nogueira Batista, que foi diretor do Banco dos BRICS, no seu livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, ele cita fundamentalmente essa experiência que você acabou de relatar para o nosso público, dessa cesta de moeda que estava em andamento quando ele ainda estava lá, ele participou desses estudos, e é uma leitura muito agradável, recomendo aqui, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, do Paulo Nogueira Batista Júnior. Apenas essa lembrança que me chamou a atenção para pontuar essa tua fala, professor. Sim, agora, eu só queria registrar que salvo engano, professor, eu li em algum lugar ou ouvi no rádio, enfim, eu não tenho essa memória exata, mas a notícia que chegou a mim era que a Bolsa Chinesa teria aberto num determinado dia da semana passada, negociando em moeda digital chinesa. Essa informação não é verdadeira? Ou não, eu não sei, não vou dizer que não é verdadeiro. Eu tenho em mãos aqui 4 artigos que eu li sobre essa nova moeda e eles não mencionam isso. Eu até estranharia que isso acontecesse, porque não é uma moeda ainda de uso corrente, é uma moeda em teste. Tá. Então, estranharia se ela já pudesse ser utilizada para comprar ações, tá. porque a Bolsa da China não está em nenhuma dessas 3 cidades que estão em teste. A Bolsa da China fica em Pequim. Né? Bom, mas também vamos eu vou apurar. O que eu queria dizer, assim, tá, a moeda, eles usam o termo aqui, o termo em inglês da moeda é o DCEP, Digital Currency Electronic Payments, né? É a moeda corrente de pagamentos digitais, né? Com lastro, com garantia por detrás da maior potência econômica do mundo, né? Bom, e aí só voltando àquela questão, né, desse mundo em transição. Nós já vivemos hoje um mundo multipolar, acho que não está consolidado ainda isto. Mas estamos, sim, caminhando de forma acelerada para este mundo multipolar. Né? Eu vou aqui nós vamos entrar na Venezuela se der tempo, mas já falei da Síria, né? A Síria não caiu, a Venezuela não caiu até agora, porque o mundo não é mais unipolar. O mundo tem alguns polos fortes e a Rússia que garantiu, claro que o povo sírio em armas, junto com o seu exército, com a sua militância, né, lutou bravamente, mas se não fosse a Rússia, a Síria já teria caído. A Venezuela, por que o Trump não invade logo a Venezuela? Porque não tem condições, né? Não há mais este clima para você desembarcar tropas, né, num país e ocupar, como foi no Iraque, a última ocupação em 2003. Não dá mais, né? Então, eles ficam usando a Colômbia, tentam usar o Brasil para agredir a Venezuela, a chamada guerra por procuração. Então, eu diria assim, nós estamos no estágio bem avançado do mundo multipolar. Este artigo que eu vou te mandar, eu não digo exatamente o momento que ele começa. O que eu digo é que a quinta ordem ela foi estabelecida em 1991. Por quê? O que aconteceu em 91? Em dezembro de 91, a bandeira da União Soviética é arriada no Kremlin e é hasteada a bandeira da velha Rússia czarista, aquela bandeira tricolor, 3 cores, que permanece até hoje. Não é mais a bandeira da velha e boa União Soviética. Então, a partir daí, o mundo passou a ser unipolar. Não havia um contraponto, né? Vamos dizer, na Primeira Guerra o mundo sai multipolar, né? Inglaterra, França, mesmo a Alemanha debilitada era um polo, etc. Né? E aí você tem a Segunda Guerra, o mundo passa a ser bipolar e a partir de 91, unipolar. Só que estamos em transição. Ano que vem vai completar 30 anos do fim da União Soviética. Né? Ano passado completou 30 da queda do Muro de Berlim, né? E, então, nós temos, e este ano de 2020, 40 anos da eleição do Reagan, né? Ele toma posse em janeiro de 81, do modelo neoliberal. Então, você tem aí datas redondas que vão caracterizando.
Agora, em que momento a ordem, que foi a quinta, pela minha periodização, né? Em que momento se constrói a sexta ordem mundial, desde 1453? Aí é difícil de dar uma data precisa. No artigo eu menciono um momento, mas novas ordens não ocorrem assim com uma data específica. Às vezes é uma revolução, às vezes é a queda do império, às vezes é a consolidação de uma nova moeda, né? 4 de fevereiro de 2012 aconteceu um fato que poucas pessoas e poucos analistas internacionais prestaram atenção. Eu prestei, tem livro publicado, um dos capítulos do meu livro de Geopolítica, eu menciono isso. Claro que não foi eu baseei em outros autores, mas 3 ou 4 autores. O que aconteceu nesse dia? O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele é um órgão de democracia zero. Tem democracia nenhuma ali, né? São 15 membros, 10 rotativos e 5 com poder de veto. Aliás, um parênteses, nós estávamos na era Lula construindo uma nova arquitetura da ONU de maneira